Oi, pessoal, tudo bem? Então, depois de toda aquela introdução do último vídeo, eu vou mostrar para vocês o alfabeto grego. Ele tem muitas similaridades com o alfabeto latino, tem muitas letrinhas que inclusive são iguais, mas tem outras que são muito parecidas com letras do alfabeto latino, mas tem outro som. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso para aprender o som direitinho. Beleza? Vamos lá, então. Bom, pessoal, então vamos lá. Começamos com a letra alfa, que tem o mesmo som do A do alfabeto latino. Tem um porém, né, que é uma particularidade do grego, que existem vogais longas e breves. A vogal longa seria A e a breve A. Na prática, é um pouco difícil de pontuar isso na hora da leitura, mas é importante saber que existe, especialmente para poesia. O A vai utilizar sempre o alfa, tanto para a longa quanto a breve, mas a gente vai ver que tem as vogais E e O, que tem um caractere para longa e um para breve. Mas calma, a gente vai chegar lá. A segunda letra é o beta, que tem o mesmo som de B do B latino. Já a terceira letra é o gama. Ela tem o som do G, só que sempre o G, nunca o J. Sempre G. O delta, que tem o som do D. Aí chegamos no épsilon. O épsilon tem o som do E breve, que é E. O zeta pode parecer com o Z do alfabeto latino, mas ele tem uma pronúncia um pouco diferente, que é Z. Então, Zeus. Como se fosse um S na frente do Z, um som combinado. Esse aqui é o eta. O eta também é E, só que longo. Então, ele fica E. Não é exatamente isso, mas a gente não tinha gravações daquela época, então se convencionou a usar o breve como E, que é o épsilon, e o eta, que é o longo, como E. Esse é o teta. É um som que a gente não tem em português, que é o do TH do inglês. Então, é tipo th. Quase com a língua encostando nos dentes, mas não chega lá. Esse é o iota, que tem o som do I mesmo. O kappa, que tem o som do K. Temos o lambda, que tem o som do L. O mi, que tem o som do M. O ni, que tem o som do N. Mas presta atenção porque o ni minúsculo parece o V. Então, assim, dá uma confusão no começo de tentar ler, porque a gente vê essa letra que parece o V, quer falar V, mas é N. Esse aqui é o xi, que também é um som combinado, né? Xi. Não tem exatamente em português. Talvez no X, né? Táxi. Seria mais ou menos isso. O ômicron é o O breve. Então, ele é O. O pi, que a gente conhece da matemática, né? Dos traumas da escola, que tem o som da letra P mesmo. Mas aqui temos o rho, que ele se parece muito com a letra P do alfabeto latino, mas tem o som de R, né? Então, não é o som de R, que é carro, mas R, que é caro. Esse é o sigma, que tem o som do S, mas ele é um pouco especial, porque o que acontece? Nesse caso, nós temos a maiúscula, a minúscula que aparece no começo e no meio das palavras, que é esse Ozinho com um traço. Não é um Ozinho com traço, é um sigma do começo e do meio das palavras. E temos esse aí que lembra um pouco mais o S minúsculo, que a gente usa no final das palavras. Então, tem que se atentar um pouco a isso. Uma outra representação que eu já vi para essa letra é a que corresponde o sinal, né, que corresponde à letra C do alfabeto latino. Mas parece que isso é mais raro e não é tão usado, então é importante aprender esses 3 sinais para o sigma. Nós temos o tal, que tem o som de T mesmo. O Y, que tem um som bem diferente, que a gente não tem no português. Seria o U do francês ou do chinês, né? Como fazer esse som? Você faz a boca do U, só que em vez de você falar U, fala I, né? O I, a gente abre a boca para falar, faz um sorriso. O U, a gente arredonda a boca. Então, a gente vai fazer U. Esse é o som do Y.
esse é o fi. Eu achava que essa letra se lia fi, como um F, mas não é exatamente isso. É um fi, p. Eu também ainda tô aprendendo, mas seria o som de pot do inglês. Só que eu falo inglês e eu não uso esse som aspirado, então tá sendo uma das letras mais desafiadoras para aprender a falar. Mas lembrem-se, ele não é F, mas é mais um p. Esse é o que também tem um som aspirado, né? Diferente do capa. O capa seria k, esse é k. O psi, que é a letra da psicologia, né? É o símbolo da psicologia, inclusive. A gente tem esse som em psicologia, piscina, psicopata. E no português se escreve assim, mas no grego antigo tinha uma letra só para esse som, psi. E, finalmente, temos o ômega. O ômega, apesar de se chamar ômega, é o O longo, então ele fica O. Tem que lembrar dessa distinção. Aí, fora as letras, nós temos algumas particularidades do alfabeto grego. Temos esses ditongos, que se lê ai, au, oi, eu, normal. E esses aqui, que ao invés deles terem um som duplicado, eles vão fazer o som de E. Peraí, vamos ver se é E mesmo. Deixa eu conferir aqui no material. Sim. E. E U. Aí nós temos o som de U mesmo, como do português, em vez do U, que é o som do Y. Temos também esses acentos. Só que o que acontece? No português, a gente usa acentos para marcar a sílaba tônica. No grego, não é assim. São acentos de tonalidade. Eu também ainda estou aprendendo isso, mas se você quiser um exemplo assim mais concreto de uma língua viva, o mandarim é uma língua tonal e também tem acentos. Não são exatamente esses, mas funcionam da mesma forma, né? A gente tem esse acento agudo, que ele é... Não, pera, acho que eu fiz confusão. Acho que esse é o grave. Gente, vou pesquisar o nome dos acentos para aprender direitinho. Mas o primeiro seria um som descendente. Então, você começa... ele vai fechando. O segundo acento seria um som ascendente. Então... E o terceiro, que é o acento circunflexo. Esse eu tenho certeza, porque ele parece um tio, mas a gente chama de acento circunflexo no grego antigo, que ele vai e volta. Então, seria tipo... Gente, é difícil fazer essas tonalidades. É uma coisa que... No português, a gente tem um caso que tem meia tonalidade, que é quando vamos marcar perguntas na língua falada, né? Então, assim, João comeu. É uma afirmativa. João comeu é uma interrogativa. E a gente sabe porque esse eu, que ele sobe, né? Mas é um pouco difícil, assim, mas é importante saber que esses acentos existem e não ignorá-los, né? Porque é muito importante na hora da escrita que às vezes eles diferenciam uma palavra da outra. Temos também uns sinais que são bem diferentes do português. Esses sinais que parecem umas aspas são as aspirações. O primeiro é o som áspero, que quando ele está em cima de um E, por exemplo, ou de um O, ele fica re, ro, como se tivesse um H na frente. Já o segundo é o som suave, então ele marca que fica E, O, sem esse R na frente. Essa outra letrinha, vocês já conhecem, é o iota, que corresponde ao I no alfabeto latino. O que acontece? Às vezes, ele aparece subscrito, ou seja, em vez dele aparecer ao lado da outra vogal, como o A ou o ômega, ele aparece embaixo. Mas não tem problema, é só ler normalmente, como A e como Oi, tá tudo certo. É só que é uma grafia diferente, em vez dele aparecer do lado, ele aparece embaixo. E essas são as particularidades que a gente tem do alfabeto grego. Bom, gente, é isso aí. Esse foi o alfabeto grego para vocês. Eu também ainda estou aprendendo, então se você for uma pessoa que já está mais familiarizado com esse assunto e eu tiver falado alguma bobagem, pode avisar que eu faço um vídeo de errata, tá bom? Porque realmente são sons diferentes do português, né? Eu acho que já estou conseguindo ler as lições do método,
Mas sempre ficam algumas dúvidas dessas pronúncias. E também é uma língua morta, né? Então a gente não tem exatamente uma pronúncia oficial. O professor Fernando Rodrigues disse, inclusive, que as pessoas de diferentes lugares leem com sotaques meio diferentes, assim. Ele falou que o pessoal que fala francês sempre lê com a tônica na última sílaba, porque pelo jeito, é o mais comum da língua francesa. Aqui no Brasil, a gente já põe um sotaque brazuca. O pessoal que fala inglês já põe aquele retroflexo, que eu também tenho que tomar cuidado para não usar, porque eu sou de Piracicaba. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil para vocês aprenderem o alfabeto comigo. Tchau, tchau!